Oi, pinguinhos! Como vocês estão? Estão todos em casa? Isso mesmo, a tia também tá aqui em casa, esperando tudo isso passar, pra gente poder se encontrar, se abraçar, vai ficar tudo bem, tá bom? Hoje nós vamos aprender sobre as plantas. Tá aí na apostilinha que a tia mandou. Como sempre, a apostila da tia tá aqui, então a tia vai ficar olhando pra cá e lendo junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá, ó. As plantas. Vocês se lembram que nós estudamos sobre seres vivos? Seres vivos são aqueles seres que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, as plantas são seres vivos, se lembram? Os animais, o ser humano e as plantas. Agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as plantas. As plantas são vegetais e seres vivos, pois nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Elas fazem seu próprio alimento através da fotossíntese. E para produzirem seu alimento, elas precisam de água, luz do sol, ar e sais minerais. Ou seja, nós, os animais, quando nós precisamos nos alimentar, nós comemos o quê? Outros seres vivos, os vegetais, as plantinhas, as hortaliças. E já a planta não, ela não precisa se alimentar de outro ser vivo. Ela produz o seu próprio alimento. E ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Só que ela precisa de água, luz e sais minerais para que ela possa produzir seu próprio alimento. Vamos continuar? Por produzirem seu próprio alimento, as plantas são chamadas de produtoras. Então, como elas mesmas fazem o seu próprio alimento, elas são chamadas de produtoras. Então, produtoras são quem produzem seu próprio alimento. Então, as plantas são produtoras. As principais partes de uma planta são de uma maneira geral: a raiz, o caule, as folhas e os frutos. Algumas plantas não possuem flores, frutos e sementes, mas a maioria ainda assim tem essas partes. Vamos continuar aí, ó. A tia trouxe aqui uma plantinha para a gente poder ver os detalhes. Olha só. Vamos começar, ó, pela raiz, ó. A raiz é responsável por absorver a água e os nutrientes do solo e garantir que a planta fique presa à terra. Então, olha só, essa partezinha aqui é a raiz. Vocês estão vendo? Conseguem ver? Como que ela tem, ó, tipo com umas garrinhas. Isso daqui é para buscar água e nutrientes, ó. Isso daqui fica embaixo da terra, a raiz embaixo da terra. Essa raiz é responsável por tirar do solo o que? Água e nutrientes para que a plantinha cresça e pegue e continue produzindo o seu próprio alimento, ó. O caule, ó, o caule é responsável pela condução de substâncias da raiz para as folhas e frutos e a sustentação das folhas. Ele pode ser grosso ou fino, dependendo da planta. Então, olha só, esse, ó, é o caule. Conseguem ver? A raiz, o caule. Olha só, o caule, ele vai por toda a plantinha. E o caule pode ser grosso. Aqui, nessa plantinha, ele é um pouco mais grosso, mas das árvores são bem mais grossos. Até aqui, olha só, ó, aqui
o caule se divide e, ó, ele vai dando sustentação às folhas. Caule, ele serve para conduzir os nutrientes da raiz para as folhas e para dar sustentação às folhas. Continuando aí, ó. Folha é responsável pela fotossíntese e pelo processo de transpiração e respiração das plantas. As folhas possuem a clorofila, que é a responsável por absorver a energia solar, responsável pela produção do açúcar, que é alimento das plantas. Algumas folhas servem de alimento para seres humanos, como por exemplo, o alface e a couve. Então, olha só, a folha, ela é verde porque ela tem clorofila. E ela é quem pega o nutriente do sol. Com a ajuda a luz solar bate e com a ajuda da folha, a planta consegue absorver esses nutrientes e através da planta, da folha, a planta faz a respiração e a transpiração, que a gente vai aprender mais lá pra frente. Mas olhem só, se a gente olhar bem de pertinho para a folha, ela tem como se fosse uns buraquinhos. Nesses buraquinhos é que a luz solar entra e que ela faz a sua respiração. Continuando. Nem todas as plantas possuem semente, flor e frutos. Flores são responsáveis pela produção de novas plantas. Algumas se transformam em frutos e outras em sementes, depende da planta. Olha só, olha a florzinha dessa planta aqui, ó. Vocês conseguem ver como que é? Essa florzinha aqui vai se transformar em uma nova planta. Ela cai e faz uma nova planta nascer. Em algumas plantas, a florzinha vira um fruto, mas aí depende de cada espécie de planta. Frutos guardam as sementes das plantas e servem de alimento para outros seres vivos. Então, os frutos guardam as sementes e servem de alimento. Olha só, o abacate é um fruto, a manga é um fruto, a cerola, a laranja, tudo isso é fruto de árvores. Deles, quando a gente abre, tem a semente e deles nós podemos nos alimentar. E dessa semente também, em algumas espécies, nasce a nova plantinha. A gente planta essa semente e vira uma nova plantinha. Sementes formam uma nova planta. Algumas sementes servem de alimento para os seres vivos, como por exemplo o feijão, a lentilha, o arroz, o amendoim. Então, como a tia falou, as sementes servem de alimento para os seres humanos e formam uma nova plantinha. O feijão é uma semente, o arroz é uma semente e a gente se alimenta dessas sementes. Mas sempre lembrando, nem todas as plantas possuem flor, semente e fruto. Algumas plantinhas são só raiz, caule e folhas. Isso vai depender da espécie da plantinha. Vamos para os exercícios?